Meus irmãos, bom dia, graça e paz de Jesus a todos e a todas. Obrigado pelas palavras do Ari. Agradeço a Deus por estar aqui nessa manhã. Só me senti desconfortável porque eu sou do tempo que o pastor veio de paletó, de Bíblia, né? E só eu assim fica calinho, sem Bíblia, sem paletó. Isso me estranha muito, então eu estou um pouco ainda inseguro com essas coisas assim, mas eu vou tentar superar esse momento difícil. Meus irmãos, eu queria apresentar uma pessoa especial também, que veio comigo, é o pastor Daniel Batistella. Levanta a mão, Daniel. Daniel, por que eu estou apresentando? É um trabalho. Quantos aqui já estiveram em Rio Branco, no Acre? Levanta a mão. Você já esteve lá em Rio Branco, no Acre? Tá vendo? Então existe, né? O Acre existe. E ele tem um trabalho relevante lá com meninas, mais de 15 meninas, chamado Casa Larister, com meninas violentadas. Tem um trabalho com meninos violentados, tem um trabalho com moradores de rua, tem um trabalho com alcoólatras, fora uma base lá de Jocum, fundada por ele, começou do nada, ele e mais 6 filhos, 3 adotados e 3 naturais, que moram lá na chácara e tem feito um trabalho relevante lá no Acre. Ficou 15 anos entre a tribo Banauá. Alguém conhece a tribo Banauá? Já esteve lá entre os Banauás? Não, né? Então, Daniel ficou 15 anos lá e quase 70%, 80% da tribo se renderam ao Senhor e respeitando a cultura dos Banauás, tudo. E o Daniel tem... obrigado. Está sentindo falta disso. Obrigado, viu? E aí, queria só aqui apresentá-lo. Depois, se vocês quiserem mais informações, o trabalho com as meninas, com os meninos, e tem alcançado muito respeito lá. A última vez que eu estive no Acre, ele estava me falando que o juiz disse, olha, se for para a Casa Larister, pode liberar as meninas. É que eles não têm mais aonde colocar gente, a casa é pequena, lá da Casa Larister, não cabe mais meninas. A última vez que eu fui, estavam reformando, tentando colocar mais beliches, mas não tinha mesmo onde colocar mais gente. Mas é um trabalho que tem sido bacana mesmo, e por onde eu vou eu procuro divulgar, falar do trabalho do Daniel. Então depois, se vocês quiserem saber mais, pergunte para ele. O Tiago me pediu para falar um pouco sobre espiritualidade, e eu trabalhei durante um tempo a espiritualidade um pouco com Henry Nouwen, quando trabalhou espiritualidade, até escrevi um livro, chamei Henry Nouwen de A a Z. E o Henry Nouwen tem um trabalho chamado A Volta do Filho Pródigo. Eu acho que grande parte dos irmãos, as irmãs já leram. E eu queria falar um pouco sobre isso, espiritualidade e missão integral, dentro da base teórica ou da maneira de enxergar espiritualidade como Nouwen enxerga. E eu vou utilizar para isso o texto de Lucas, capítulo 15. Texto conhecidíssimo, que é a volta do filho pródigo. Começa lá no versículo 11 de Lucas 15. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte que me cabe dos bens, e lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O Noé faz dessa parábola, ele divide em 3 partes, e ele se percebe nos 3 personagens. Ele se percebe primeiramente nesse filho que se despede do pai, que pede a herança do pai e vai embora. E ele diz: eu sou esse filho pródigo que todas as vezes tenta sair de casa. Eu sou esse filho pródigo que quer pedir a herança do pai e me ausentar da casa. Eu canso, quero sair. Ele diz: mas eu também me vejo como o filho mais velho. Aquele filho que fica dentro da casa, aquele filho amargurado, aquele filho que, mesmo estando na companhia do pai, mesmo estando perto do pai, está amargo, está triste, não tem alegria. Isso está aí no texto. Ele estava lá e disse: eu nunca fiz festa aqui, nunca celebrei, etc, etc. E no final, que é a parte que eu creio ser brilhante do Noé, é quando ele se percebe o seu ministério como sendo o ministério do pai. Ele diz: eu sou o filho que saiu de casa, sou o filho que ficou em casa amargurado, mas também sou o pai, e entendi meu ministério como sendo o pai. Aquele que está na casa com os braços abertos, sempre pronto a abraçar todos os filhos que vão, saem, como aqueles filhos que ficam amargos. E ele compreende no final do livro o seu ministério como pai, disposto a abraçar a todos os filhos, independente da amargura, ou independente se foi embora ou não. Eu gostaria de centrar a fala agora pela manhã no filho que sai, o filho pródigo, o filho que larga tudo. E quando a gente pensa em espiritualidade, isso a gente precisa entender: espiritualidade, grande parte concorda que lá pelo século XVIII, XIX, que esse termo começou a entrar na igreja de espiritualidade, final do século XIX. O Eugene Peterson, a Durvalina e outros que escrevem sobre espiritualidade concordam que lá pelo século XIX que começa a entrar esse termo na igreja, espiritualidade. Até então era vida cristã. Era vida cristã. E vida cristã, espiritualidade, é a comunhão, o relacionamento, a intimidade com o Pai,
que isso se dá no dia a dia, isso floresce no dia a dia, essa intimidade vem e acontece, não é? Que é alguma coisa que foi muito bem trabalhada num livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de um sociólogo alemão, Max Weber, quando ele percebe que os protestantes, eles causam uma ruptura, principalmente nessa questão de vida cristã. A espiritualidade católica era uma espiritualidade intramuros, era uma espiritualidade vivida dentro dos mosteiros, os pais do deserto e tantos outros. Era uma espiritualidade para dentro. O protestantismo vai viver a sua sese religiosa, que ele diz, fora dos muros. Então eu vou ter a minha espiritualidade, ou a minha vida cristã, eu vou dar sinais da salvação, sinais de que Deus está comigo no trabalho, na empresa, em outros lugares que não um lugar fechado, um mosteiro, por exemplo. Então essa espiritualidade que eu estou falando não é uma espiritualidade só para dentro, mas é uma espiritualidade também que transborda. Ela vai ser vivenciada, vivida fora de si mesmo. Ela vai também ser manifesta por onde eu andar. E esse filho pródigo, quando sai de casa, as saídas ou a volta só é entendida se eu compreender que voltar é tornar ao lugar onde um dia eu deixei. Voltar a casa deve ser entendido, em primeiro lugar, como um retorno à casa. Um retorno depois de que eu fui embora. Eu só posso falar de volta, de retorno, se um dia eu sair. Deixar a casa. Quando eu percebo o que eu tenho a dimensão do que é deixar a casa. Aí sim eu vou compreender a alegria de voltar. A celebração, o regozijo de voltar a casa. O filho mais moço, mais jovem, ele decide no momento viver a sua própria vida e ter a sua própria independência. E a gente percebe isso muito, mas muito mesmo no mundo moderno. Nós temos um desejo muito grande de controle, de independência. Isso se manifesta desde o Éden. Mas o mundo moderno, esse desejo por controlar, eu ter domínio da minha própria vida, eu poder dar direção, eu poder dar rumo aonde eu quiser. A gente percebe isso com o advento da ciência moderna, quando ela tem uma preocupação em prever o futuro. Quer dizer, eu posso prever o que vai acontecer, eu vou plantar, eu não dependo mais da natureza, eu não dependo mais se vai chover ou não, se vai fazer sol ou não, mas eu posso prever o dia que eu vou plantar, eu posso prever se eu bombardear com um determinado elemento químico, o céu, as nuvens, isso pode chover, a minha plantação eu planto tanto, vou dar tanto, na empresa ou em montadoras eu vou produzir 38 carros por dia, estou sempre tentando prever a previsão, e porque com a previsão eu posso controlar. A partir do momento que eu tenho uma previsão, um planejamento estratégico, eu sei para onde eu vou, eu sei onde eu quero chegar, eu sei como fazer, eu sei o resultado, eu sei isso, eu sei aquilo, e eu sou capaz de prever até mesmo os problemas que podem acontecer. Olha, e se isso acontecer, eu tento controlar todas as variáveis. E aí eu levo isso para a minha própria vida, tentando controlar todas as variáveis. Para quê? A fim de que de que nada saia do controle. Uma vez um professor de antropologia bíblica, ele falou na classe, me diz uma coisa, ele sabia que eu era pentecostal, e ele disse, me diz uma coisa, se você chegar no culto e não souber o que vai acontecer, você deixar a liturgia por conta de Deus. Eu disse, como assim? Ele falou, se Deus intervisse no seu culto, se Deus fizesse alguma coisa que não estivesse na liturgia, o que aconteceria? Ele disse, perderia o controle, viraria bagunça. Ele disse, está vendo, a intervenção de Deus na nossa cabeça é bagunça. A intervenção de Deus na vida, a intervenção de Deus numa liturgia, vira caos. Não deveria ser o contrário?
Quando o Espírito de Deus para no meio do caos, ele traz ordem. Mas o nosso desejo de controle é tão grande que quando Deus intervém, aí vira o caos. Por quê? Porque eu perdi o controle. Eu não tenho mais controle da situação. E nada para deixar um homem, uma mulher moderna mais equilibrado do que a perda de controle. Do que ele não ter ideia do que vai acontecer amanhã. Se na empresa dele ele não souber os rumos, etc, etc, etc. E esse filho vai e tenta buscar a sua independência. Ele diz, eu não quero mais estar sob a tutela do pai. Eu não quero estar mais sobre a guarda. Tanto que eu escrevi um livro agora recentemente chamado Os Mochileiros da Fé, que é o crente que põe a mochila na fé e transita. Vai para onde quer, fazendo uma pesquisa sobre o trânsito religioso em São Paulo. O que ele está buscando, senão a independência? Como muitos eu vi, vivendo a espiritualidade, a minha espiritualidade. Eu quero viver a minha espiritualidade onde eu desejar. Então eu ponho a mochila nas costas e caminho. A gente percebe, né, essa individualidade e essa independência são muito fortes. Eu estava lendo uma reportagem recentemente falando da casa high-tech. E aí a reportagem dizia, a casa high-tech, a casa do futuro, de alta tecnologia, tem lá o quarto do pai e da mãe, o quarto de uma filha e o quarto de um filho. E aí cada quarto tem o seu micro-ondas, cada quarto tem o seu banheiro, cada quarto tem o seu frigobar, cada quarto tem sua televisão, cada quarto tem o seu computador e há uma intranet. Então o filho liga e diz para a mãe, mãe, eu estou saindo amanhã às 2h pelo computador, estou saindo amanhã às 2h, não me acorde. O meu empregado, a mãe ou alguém que faz as compras, coloca os pratos congelados individuais no frigobar. Quando o filho chega, ele pega o prato congelado, coloca no seu micro-ondas e vive a sua própria vida ali solitária. E de quando em quando alguém põe no computador, né, e diz lá, olha, preciso de uma reunião familiar. Como que está a agenda de vocês? Ele está dizendo, essa vai ser a casa do futuro. E a gente percebe como essa individualidade. Minha mãe teve 4 filhos homens, mais meu pai, e eram 5 homens dentro de casa e uma mulher. E eu lembro que nós tínhamos um banheiro só. Era um banheiro. E de manhã todos saíam para a escola. Ai daquele que fechasse ou trancasse o banheiro. Só tinha uma pessoa em casa que tinha autoridade espiritual e material para fechar a porta, trancar a porta do banheiro, que era a minha mãe. O resto, 4 homens, 5 usando o mesmo banheiro, um estava escovando o dente, outro estava tomando banho, o outro estava fazendo qualquer outra coisa lá. Mas todo mundo usava. Ficava os 4 dentro do banheiro, cada um, vai, anda, rápido, sai daí, agora sou eu, para sair, minha mãe preparando o café e acabou. Aí depois eu lembro que meu pai fez uma suíte, pôs o banheiro para dentro do quarto dele. Eu lembro na casa da minha avó, o banheiro era fora, depois o banheiro veio para dentro e cada um agora tem o seu banheiro. E uma casa, a decoração, a arquitetura moderna, a suíte do casal, você tem 2 vasos sanitários, 2 bidês, 2 chuveiros. Cada um tem, e a cama de casal agora também é separada, porque ele ronca muito, ou ela se mexe muito, ou ela tem muito frio, então eu quero ter a minha cama com o meu banheiro, com o meu bidê, no meu chuveiro, com a minha toalha, no meu PC. E ninguém me incomode. Esse filho está vivenciando isso, eu quero a minha independência. Eu quero fazer o que quiser sem dar satisfação a ninguém. Eu acho que a grande crise que nós temos hoje é que ninguém quer ou presta contas a ninguém. É uma independência. A gente percebe isso andando de metrô, aí você vê o som, né? Ou a música era alguma coisa que era para ser compartilhada por todos. Onde colocar, eu sou do tempo, é que meu avô tinha, por isso que eu conheci, vitrola. Ele tinha uma vitrola, meu avô tinha uma vitrola. E assim, ele era um móvel grande com a vitrola, ele ouvia muito Francisco Petrônio, Baile das Saudades, e aí era uma vitrolona grande, assim, abria a tampa, ele põe um disco, eu não lembro como chama aquele disco, mas pesadão assim, e todos escutavam juntos. Mas aí depois, no meu tempo, saiu 3 em 1.
Aí eu lembro de pôr na sala e alguns, a gente ficava só, a gente escutando 3 em 1. Mas depois a gente levou para dentro do quarto 3 em 1. E aí depois saiu o headphone, aí o pessoal anda no ônibus com esse negócio aqui dizendo, eu estou ouvindo a minha música. Não dá para compartilhar, sai fora, mano. Dá licença, cara, sou eu. Então eu escuto a minha música dentro do meu quarto, lendo o meu livro, com o meu PC, na minha privada, e fazendo o que eu quero. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu não presto contas mais a ninguém, não dou satisfação a ninguém. O meu quarto é sagrado. Um pai que disse para mim, eu fui visitá-lo, ele disse, no quarto do meu filho eu não entro. Disse, quantos anos ele tem? 3 anos e meio. Mas eu fui entrar e disse, papai, eu gostaria que o senhor não entrasse no meu quarto. E eu disse, você? Ele disse, eu respeito, o quarto é dele, aquela é a região dele, o espaço dele, eu não entro naquele espaço. E nós ficamos vivenciando espaços, né? Esse é o meu espaço, você não entra no meu espaço, você não entra, é o meu direito, o seu direito acaba onde começa o meu direito, e cada um, então a gente percebe essa individualidade em tudo, né? Não são mais bancos as igrejas, são cadeiras individuais. Nas escolas não tem mais carteiras duplas, onde eu sento do lado do meu colega e reparto. É a minha cadeira onde eu ponho o meu caderno e ninguém mexe comigo. Porque eu saio no meu carro depois. Eu vou embora para minha casa para estudar no meu quarto. Você não tem mais espaços comunitários. Cada vez mais são espaços individuais, de independência, de autonomia. E esse filho, ele traz isso. Pai, eu não quero ficar dando satisfações, eu não quero ficar falando coisas, eu não quero dizer para onde eu vou, não quero dizer aonde eu chego, etc. E nessa independência ele pede a herança do pai. E deixar a casa, quando eu deixo essa casa do pai, é mais do que uma quebra situada no tempo e no espaço. É quebrar espiritualmente os laços que nos unem. Quando esse filho está quebrando com o pai, ele está quebrando não só algo físico, mas ele está quebrando também algo espiritual. Todos os laços que uniam e o faziam davam um sentido de pertence àquele filho. Ele perde isso. Ele nega de alguma maneira a realidade espiritual a qual ele pertence, a qual Deus ocupa todo o meu ser. É um Deus eterno que me abraça, é um Deus eterno que me dá sentido, que dá razão de vida, da existência. Eu quebro a ideia de um Deus que me formou desde o ventre. Salmo 139, versículos de 13 a 15. Deixar a casa e viver como se eu ainda não possuísse um lar e precisasse procurar muito a distância até encontrá-lo. Quando eu saio da casa é porque eu começo a perceber que aquela casa não é mais minha casa. Eu não tenho mais afinidade, eu não tenho mais afeto, eu não tenho mais laço com ela. A casa é o centro do meu ser. E aí eu acho que o Noé nos ajuda. Quando ele trabalha a casa como centro do ser. E essa casa é o único lugar onde eu posso ouvir: você é o meu filho amado, em que minha alma se compraz. Somente dentro dessa casa, a casa do Pai, é que eu sou amado. Somente dentro da casa do Pai é que eu posso ouvir de alguma maneira a voz dizendo: esse é o meu filho amado e que minha alma se compraz. E como filho amado do meu Pai, sei que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu estou na casa do Pai. Como amado dele, eu posso estar com ele, desfrutar e gozar da vivência da casa. Minha verdadeira casa, meu verdadeiro lar, aquilo que eu chamo de lar, não são do mundo. Porque João 17, Jesus diz: Pai, eles não são do mundo, eles não são dessa casa. O lar deles é um outro lar. Deixar essa casa é deixar esse amor, é deixar essa amizade, é deixar esse relacionamento. Deixar esse amor é correr para lugares distantes em busca de não sei o que exatamente.
conversava com um colega e ele disse que a filha dele virou e disse: pai, eu preciso ir para o shopping. Ela tinha 13 para 14 anos. Mas fazer o quê? Eu preciso comprar uma coisa. Mas que coisa? Pai, eu preciso ir para o shopping comprar uma coisa. Mas o que você quer comprar? Eu não sei se eu posso comprar. Não, pai, eu quero... Não, só você falar o que você precisa comprar. Pai, eu não sei o que eu preciso comprar, mas quando chegar lá eu vou saber. Quer dizer, eu preciso correr, e muitas vezes na espiritualidade, na vida cristã, nós começamos a correr e buscar coisas que nós não sabemos exatamente o que é. Mas eu preciso o quê? Eu preciso comprar alguma coisa. Eu não vou entrar aqui na indústria cultural, mas eu tenho essa necessidade. Não é necessidade, mas imputa-se um desejo, uma necessidade que não tem, cria-se. Eu preciso o quê? E eu me torno, quando eu saio em busca desse lugar que não existe, desse lugar que eu procuro, mas que não aparece, eu torno-me surdo à voz que diz: este é o meu filho amado, em que minha alma se compraz. Eu deixo o único lugar onde eu posso ouvir essa voz, e eu me aventuro pelo mundo. E aí eu começo a ouvir outras vozes, que não a voz do Pai. Eu começo a ouvir as muitas vozes que existem no mundo. Vá e mostre que você pode, mostre que você é capaz, mostre que você vale alguma coisa, mostre que você é popular, seja poderoso. E essas vozes ficam esperando que eu prove a mim mesmo e a todos que sou amado através dos meus próprios esforços. Eu preciso sempre, eu sou o melhor pregador, eu sou o cara que melhor dá estudo bíblico, eu sou o melhor empresário, eu sou o melhor músico, eu sou o melhor missionário, é o melhor isso, é o melhor aquilo. Prove. E eu fico tentando provar para mim mesmo que eu posso, provar para mim mesmo que eu sou amado, que as pessoas me amam, que eu quero. E eu começo a questionar o meu próprio valor, a minha própria identidade, porque eu a perdi de alguma maneira. E eu começo, num esforço insano, buscar o reino da meritocracia, que eu posso ser amado porque eu preciso ser amado, e quando eu desejo ser amado, eu preciso fazer tal coisa, então eu vou orar, eu vou ser bonzinho, eu vou isso, aquilo outro, então se eu fizer isso eu vou receber aquilo. Caso contrário, eu não recebo amor. Se eu for legal, eu vou ter amigos. Se eu não for legal, eu não vou ter amigos. Se eu fizer isso, as pessoas vão me amar. Se eu não fizer, em outras palavras, mostre para o mundo que você é legal. Procure ser melhor que seu amigo. Como foram as suas notas? Mês passado, eu lembro do meu filho, ele não vai muito bem em matemática, física e química. E eu tal, não sei o quê, e orando e pelejando com ele, precisa estudar. E de repente, eu entendi de Deus e sentei com ele e disse: filho, a vida é muito maior do que as suas notas, porque ele começou a entrar em depressão, porque ele não obtinha resultados. De alguma maneira ele começou a ligar notas baixas a ser amado. Eu disse: filhão, eu te amo do mesmo jeito. A vida é muito maior do que as suas notas. A vida é muito maior. Se você bombar, eu só quero ver que você está se esforçando. Não é preguiçoso, no momento pode ficar. Eu te amo do mesmo jeito. Pai, você é um cara bacana, eu gosto de você, eu amo o teu jeito. Meu filho tem um jeito especial, eu gosto de você assim. Independente se você vai bem em matemática ou não. E começou a me vir uma sensação meio que desconfortável, no sentido de que eu queria que meu filho fosse bom para exibi-lo como um troféu. E a gente fica mostrando os troféus, né? Olha o meu filho isso, olha eu consegui aquilo, eu fiz aquilo outro. E esqueço da voz que diz: você é meu filho amado em troca de nada. Se você não fizer nada, eu te amo do mesmo jeito. E nós ficamos procurando medalhas e troféus para mostrar para quem? Para quem? Abandono o lar todas as vezes que eu deixo de crer na voz que me chama amado e sigo outras que oferecem múltiplos caminhos para que eu encontre o amor que eu tanto procuro.
vou procurar o amor em outros braços, vou procurar o amor em outros lugares. E os sintomas dessa distância da casa do Pai logo vêm. A raiva, o ressentimento, os ciúmes, o desejo de vingança, a luxúria, a ganância, a rivalidade. São sinais claros que eu estou me distanciando da casa. Eu estou cada vez mais longe da casa. E eu tenho muito medo de não ser amado. Quando eu me distancio da casa, me apavora a ideia de não ser amado, de ser culpado, posto de lado, superado, ignorado. Eu não sou o cara mais popular do colégio. Eu não sou chamado para o grupo dos caras. Eles nem lembram de mim. E eu fico criando, num esforço de criar estratégias para me defender e, consequentemente, garantir o amor que acho que preciso e que mereço. Então eu crio estratégias de sedução, procuro ser o melhor nos estudos, escrever o melhor livro, fazer o melhor isso, tal, para que as pessoas olhem e me reconheçam e dizem, pô, cara, é legal ficar do teu lado. A pergunta é, a quem eu pertenço? Onde minha vida cristã se manifesta? A Deus ou ao mundo? Qualquer crítica me deixa zangado. E a menor rejeição já me deprime, eu fico deprimido porque eles me rejeitaram. Pelo contrário, o menor elogio me levanta o espírito, um pequeno sucesso me anima. Enquanto escuto a voz do mundo procurando descobrir se sou ou não amado, ouço sim, te amo, pois você é inteligente. Te amo porque você tem um bom emprego. Te amo porque você é saudável. Te amo porque você é educado. Um amor sempre condicional. Um amor sempre que condiciona alguma coisa. Te amo porque a vida desregrada desse filho na tentativa de agradar mostra-me que estou num país distante. Ele tenta agradar os seus amigos com a herança do pai, dando presentes, gastando com mulheres e tal, mas ele não acha esse amor. Ele não encontra esse amor. Nós devemos permitir que o Pai nos conduza de volta para casa. Um lugar dentro de mim, um recanto íntimo que Deus escolheu para fazer a sua morada. Sinto-me seguro, envolvido nos braços de um Pai amoroso, que me chama pelo nome e diz, você é o meu filho amado, querido, que tem todo o meu carinho. Você é o meu filho em que minha alma se compraz. E a grande revelação da Bíblia Sagrada é mostrar que Deus escolheu a sua morada. Em algum lugar da eternidade, Deus escolheu fazer morada num lugar. Ele escolheu um lugar para habitar. Aonde Deus habita? Deus habita no mais íntimo do meu ser. Ele diz em João 15, permanecei em mim, como eu em vós. Habitar no mesmo lugar onde Deus fez a sua morada. Esse é o grande desafio espiritual. Se quisermos fazer missão integral, nós precisamos entender qual é o lugar da casa do Pai. Ele escolheu fazer morada dentro de mim. Voltar a casa é voltar para dentro de si mesmo. É buscar essa identidade que vem do Pai. Com meus pensamentos, inquietações, emoções, sentimentos, nós estamos nos distanciando do local escolhido de Deus como lar. Quando eu começo a deixar esse sentimento de dependência, inquietação, corre, agito, eu me distancio do lar que Deus escolheu para morar. Voltar para casa é para permanecer ali, na casa de Deus. Voltar para casa é buscar Deus onde Deus pode ser encontrado, no meu próprio santuário. Voltar para casa é olhar e compreender que o Pai desejou habitar dentro de mim. Sou chamado a entrar no santuário bem dentro do meu próprio ser, onde Deus escolheu fazer a sua morada. E como eu entro isso? Através da espiritualidade, da vida cristã, da oração, da vida íntima, do relacionamento. Só a partir daqui, quando eu me encontro na casa do Pai, é que eu posso sair. Eu posso oferecer o amor ao outro.
Eu não posso oferecer algo que eu não tenho. Eu não posso oferecer assistência se eu não sou assistenciado. Eu não posso oferecer um relacionamento com Deus se eu mesmo não tenho. E o mundo ocidental parece que vive de alguma maneira sempre do lado de fora. As coisas ocorrem do lado de fora, o barulho ocorre do lado de fora. Mas os maiores barulhos estão dentro de nós. A maior tempestade que Jonas enfrentou não foi do lado de fora do barco, mas foi dentro de si. A tempestade que Jonas enfrentou foi só um sinal do que estava acontecendo dentro dele. Um profeta que não consegue mais sentir o amor de Deus pelas pessoas. Um profeta que olha e diz: eu prefiro que Nínive morra a ser salva pelo Senhor. Então, quando ele enfrenta a tempestade é só resultado de alguma coisa que está dentro dele. E Deus disse: você precisa voltar para casa, Jonas. E como Deus o faz? Para com tudo. Vou te deixar 3 dias no ventre do peixe. E lá é a primeira vez que Jonas volta à sua vida de oração. Lá é a primeira vez que Jonas ora. E ele começa a orar. E aí Deus responde a sua oração. E pede para o peixe dar uma carona até Nínive. Ele vai e cumpre o seu ministério. Então o filho pródigo, ou eu, ou você, da mesma maneira. Nós pensamos muitas vezes sair de casa, deixar o abraço do pai, correr para lugares distantes em busca de um amor que nunca vamos encontrar. Tornamos-nos surdos para essa voz que nos chama amados. Deixo o único lugar onde eu ouço a sua voz. Agora a pergunta é assim: mas como eu posso deixar esse lugar se é tudo isso? Como eu posso deixar de ouvir essa doce voz? Isso é loucura, não dá para entender. Mas justamente porque ela é doce, mansa e suave, é que eu deixo esse lugar. É porque a sua bondade é tão grande e infinita que permite, inclusive, que você deixe essa casa. Justamente por ela ser doce, suave e mansa, é que eu e você corremos dela. Ela não é rude, ela não se impõe, ela apenas chama. É a voz que somente pode ser ouvida por aqueles que permitem ser tocados. É Elias, vem do furacão, mas Deus não está lá. Vem o vento, a terra treme, mas ele não estava. É o fogo, o Senhor não estava. Mas quando vem a brisa, a voz suave, o murmúrio, aí Elias sabia que Deus estava lá. Essa voz que fala suavemente dentro do nosso coração, dentro da casa. Você é amado pelo que você é, independente do que você faz. Carlos tem um livro, Ser é o Bastante. Constantemente caímos numa velha armadilha. Antes mesmo que eu me aperceba disso, descubro-me imaginando por que alguém me magoou, por que alguém me rejeitou, não prestou atenção em mim. Sem me dar conta, vejo-me remoendo o sucesso de outros, minha própria solidão e a maneira pela qual o mundo se aproveita de mim. Apesar de minhas boas intenções, muitas vezes me pego sonhando em me tornar rico, poderoso, célebre. Isso mostra a fragilidade da minha fé. Quando eu preciso realizar algo para ser amado por Deus, e eu tenho tanto medo de não ser amado, de ser culpado, posto de lado, que eu vou procurar Deus onde Deus não pode ser encontrado. Sou filho pródigo. Todas as vezes que procuro amor incondicional, onde não pode ser encontrado. Fico tentando de alguma maneira impressionar pessoas, fazer coisas, em lugares onde eu não vou ouvir a voz: esse é o meu filho amado. Voltar a casa é olhar e escutar essa voz dentro de mim mesmo. E aí eu vou poder amar pessoas. E aí eu vou poder assistenciar pessoas.
porque eu estou firme na minha identidade. Eu creio que espiritualidade e missão integral, elas se relacionam a partir do momento que eu encontro a minha identidade, tenho segurança na casa do Pai, ouço a sua voz, e aí eu posso sair para falar, e aí eu posso sair para realizar, e eu realizo porque eu sou. Eu realizo porque escuto a voz. Eu realizo porque sou movido por esse amor. Eu saio para ir buscar, como Jesus. Jesus parece ser o grande exemplo de filho pródigo. Ele deixa a casa do Pai. E ele vem andar numa terra distante, num mundo distante. Só que ele vem motivado pelo amor. Ele sabe que ele é o filho amado. E ele anda no meio do povo, anda no meio da gente, dando-nos o lugar de volta, dando-nos as pistas, dando-nos o mapa da volta para o lar, da intimidade com Deus. E ele vive no meio desse povo e morre no meio dessa gente. E ele retorna à casa do Pai. E o Pai o está esperando. Ele diz: eu volto ao Pai, mas deixo um outro consolador. Eu estou voltando a casa, mas deixo um outro consolador. Porque ele tinha sua identidade, ele sabia, ele ouvia a voz do Pai. E eu acho que é a mesma coisa assim. Quando nós saímos, nós temos que ser cônscios e seguros dessa nossa identidade, desse amor que nos move, que nos faz alcançar mundos distantes para Ele, convocando todas as pessoas a retornarem à casa do Pai, que não é outro, senão o lugar onde Deus habita, o interior de cada homem. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor escolheu habitar dentro de cada um de nós. É um amor incompreensível. Eu não entendo esse amor, não compreendo. Um amor tão bondoso assim, essa voz tão mansa e suave. E só mesmo a desgraça do pecado é que ajuda na compreensão e na razão do porquê queremos sair de casa o tempo todo. Ajuda-nos a construir esse relacionamento firme com o Senhor. Essa identidade que somos filhos de Deus, amados do Pai, para mostrarmos a essa geração o aconchego, o afago, a gostosura que é de estar na casa do Pai se relacionando com Ele. Nos ajuda a realizar a missão integral a partir do amor de Deus, o Pai. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém.